O general estoico que humilhou Aníbal e Roma o baniu. Lições para vencer na vida. Imagine Roma em chamas, legiões esmagadas, senadores em pânico, um inimigo avançando como uma sombra inevitável e um único homem de pé dizendo não. Um homem que escolheu não lutar com pressa, mas com sabedoria. Não responder com fúria, mas com constância. Enquanto toda a república pedia guerra, ele oferecia silêncio. Estratégia, paciência. Essa é a história de alguém que enfrentou o maior gênio militar da antiguidade e o venceu sem precisar de glória ou aplausos. Mas ao invés de ser celebrado, foi banido pela própria pátria que salvou. Hoje, você vai conhecer Quinto Fábio Máximo, o homem que enfrentou Aníbal de igual para igual e saiu vitorioso usando algo que poucos entendem: os princípios estoicos. Um general que liderou com honra, resistiu ao orgulho de um império e nos deixou uma das maiores lições de força interior já registradas. A história dele não é apenas sobre batalhas, é sobre vencer sem destruir, sobre resistir quando todos desistem, sobre ser forjado por dentro. O que você vai ouvir agora tem o poder de mudar a forma como você encara seus próprios inimigos. Externos, sim, mas principalmente os internos. Ele não usava sua força para esmagar, usava sua mente para dominar. Enquanto os senadores batiam na mesa exigindo guerra e o povo clamava por vingança, Fábio fez o impensável. Resistiu. Ficou em silêncio quando todos gritavam. Pisou firme quando a terra tremia sob os pés de Roma. Ele sabia que a verdadeira vitória não nasce do impulso, mas da estratégia. Que pressa não é poder. Que atacar só para parecer forte é fraqueza disfarçada. Roma estava devastada. Aníbal marchava impune por solo italiano, queimando vilas, derrotando generais, desmoralizando legiões inteiras. Mas Fábio não caiu na armadilha do orgulho. Ele não atacou, ele esperou, observou, planejou e, acima de tudo, fez o que poucos homens têm coragem de fazer. Dominou o próprio ego. Não para parecer sábio, mas porque ele já era. Porque um verdadeiro guerreiro não precisa provar sua força. Ele a conhece, ele a carrega no silêncio, no controle, na espera. Essa é a primeira lição da forja. O domínio de si mesmo é a primeira lâmina que se afia. Controle não é fraqueza, é o primeiro passo da verdadeira força. E o que Fábio começou ali não foi uma defesa. Foi o início de uma revolução silenciosa. Muitos zombaram dele, chamaram-no de fraco, disseram que era um traidor, que não tinha coragem de defender Roma de verdade. A cidade clamava por heróis com espada em punho, por sangue nos campos, por vitórias visíveis. Mas Fábio recusava a pressa. Diziam que ele estava fugindo, que sua hesitação era covardia disfarçada. Mas o que eles não viam, o que não conseguiam compreender, é que Fábio estava forjando um novo tipo de vitória. Uma vitória que não se mediria em cadáveres ou aclamações, mas em resistência. Ele evitava batalhas diretas com Aníbal, não por medo, mas por cálculo. Atacava suprimentos, isolava tropas, secava rotas de abastecimento, minava o moral do exército inimigo sem precisar cruzar espadas. Era uma guerra de desgaste, de paciência, de mente contra mente. E aos poucos, o gênio cartaginês, até então invencível, começou a sangrar. Não por cortes, mas por escassez. Não por ataques, mas por esvaziamento, uma lenta asfixia da vontade de lutar. Fábio não queria destruir Aníbal. Queria desmontá-lo peça por peça. Agora pare e reflita. Quantas vezes você se precipitou por causa da pressão alheia? Quantas escolhas erradas você tomou só para parecer forte? Quantas batalhas você perdeu porque lutou no tempo do inimigo e não no seu? Mas o que quase ninguém te contou é que Fábio não travava apenas uma guerra com espadas ou legiões. Ele operava em uma dimensão mais sutil e poderosa, a mente coletiva do povo romano. Enquanto o Senado olhava para o campo de batalha, Fábio mirava na alma da República. Ele sabia que o medo, a fé e os símbolos moldavam mais destinos do que lanças.
Por isso, reativou antigos cultos religiosos, como o culto a Hércules, o semideus da força incansável e da perseverança heróica. Sob seu comando, procissões foram organizadas, sacrifícios oferecidos e orações conduzidas, como se o próprio Olimpo estivesse marchando ao lado dele. Mas isso não era apenas devoção, era estratégia, era domínio psicológico. O povo romano via presságios em tudo: no voo dos pássaros, no som dos trovões, na posição das estrelas. Fábio entendia que alinhar sua tática com os rituais sagrados criava algo inquebrável, uma blindagem espiritual. Seus inimigos políticos podiam chamá-lo de lento, mas ninguém ousava chamá-lo de ímpio. E questionar sua prudência virou sinônimo de afrontar os próprios deuses. Era um xeque-mate invisível. Ele não só vencia com paciência, vencia com símbolos, com mitos, com as forças invisíveis que sustentavam a estrutura emocional de uma civilização inteira. A verdadeira guerra de Fábio não era apenas militar, era espiritual, cultural, arquetípica. Ele moldava não só os movimentos das tropas, mas também as crenças que decidiam o que era certo ou errado aos olhos do povo. Isso é liderança. Isso é sabedoria ancestral aplicada com precisão cirúrgica e silenciosa como a alvorada antes da tempestade. Mas a história não perdoa os homens que desafiam o orgulho dos poderosos. Nem sempre quem salva é celebrado. Fábio, mesmo sendo o único a conter Aníbal, foi retirado do comando como se fosse um estorvo, um obstáculo ao heroísmo apressado que o Senado tanto desejava ver. Ele foi substituído por homens impulsivos, sedentos por glória rápida, por aplausos fáceis, por uma vitória estrondosa que lavasse a honra de Roma com sangue inimigo. Só que dessa vez, o preço foi o mais alto possível. Veio então a tragédia de Canas, um dos maiores desastres militares da história de Roma. Mais de 50.000 homens mortos em um único dia. Jovens, veteranos, oficiais. Uma geração inteira dizimada em um massacre que calou a cidade mais poderosa do mundo. O som da vitória de Aníbal ecoou como um trovão sobre os telhados de Roma. E foi somente sob o peso das cinzas e do sangue que a verdade ficou impossível de ignorar. Fábio estava certo o tempo todo. Sua estratégia, antes ridicularizada, era a única que poderia ter evitado aquela catástrofe. Ele foi chamado de volta, reassumiu o comando, mas o estrago já estava feito. Os filhos da pátria jaziam nas planícies de Canas, e o povo que antes zombava dele agora o via como o último pilar entre Roma e a extinção. E aqui nasce a segunda grande lição da Forja. Nem sempre ser compreendido é mais importante do que estar certo. Em um mundo intoxicado por ruídos, por urgência e vaidade, são os homens silenciosos, os que agem com firmeza mesmo desacreditados, que constroem os alicerces das vitórias duradouras. Fábio não precisava dos aplausos. Não buscava as estátuas, nem os louros da glória. Não fazia discursos para impressionar multidões, nem sorria para agradar o Senado. Ele carregava algo muito mais raro e mais valioso: o domínio absoluto sobre si mesmo. Enquanto outros líderes oscilavam entre medo e orgulho, Fábio permanecia inabalável. Inspirado pelos princípios estoicos, ele compreendia uma verdade eterna. Não podemos controlar os eventos, as crises ou as traições, mas podemos controlar como reagimos a tudo isso. E foi justamente esse controle interno, essa firmeza quase sobrenatural diante do caos, que o transformou no verdadeiro antídoto contra Aníbal. Enquanto o inimigo usava o terror como arma, Fábio respondia com constância. Enquanto todos queriam pressa, ele plantava paciência. Para ele, a vitória era consequência, nunca objetivo. Era o fruto inevitável de uma mente firme, de um coração que não se dobra. Mas essa constância que o movia, essa pedra sólida sobre a qual construiu sua estratégia, é exatamente o que falta a muitos hoje. Vivemos em tempos imediatistas.
onde tudo precisa acontecer agora, onde o valor de um homem é medido por curtidas e a paciência é confundida com fraqueza, onde, se você não mostra resultados em 24 horas, já se considera um fracasso. Mas os grandes homens, os verdadeiramente forjados, são aqueles que persistem mesmo quando ninguém aplaude, que continuam mesmo sob vaias, que seguem mesmo quando estão sozinhos, porque eles sabem, o mundo pode rugir, mas um espírito forjado nunca se curva à opinião pública. Ele permanece, ele resiste e no fim ele vence. Agora reflita profundamente sobre isso. Fábio não enfrentou apenas Aníbal, o maior estrategista militar de sua geração. Ele encarou algo ainda mais difícil, a ansiedade coletiva de uma civilização inteira. Um povo inteiro sufocado pelo medo, clamando por ação imediata, por vingança, por sangue. Enquanto Aníbal marchava, a cidade ardia em desespero. O Senado exigia pressa. O povo queria respostas. E Fábio, sozinho em sua convicção, precisou conter não só um inimigo, mas o impulso de toda uma nação. Ele venceu o maior general da época. Venceu a si mesmo, mas não conseguiu vencer o ego dos outros. Foi deixado de lado, ignorado, apagado das celebrações que ele mesmo tornou possíveis. E talvez seja exatamente por isso que a lição dele é tão poderosa. Porque Fábio nos mostrou que a verdadeira honra não precisa de estátuas, não depende de aclamação. A maior estátua que um homem pode erguer é aquela que se constrói dentro de si. Uma estátua feita de integridade, de coerência, de coragem silenciosa. Uma obra invisível aos olhos do mundo, mas inquebrantável no tempo. Fidelidade ao que é certo, mesmo que isso custe tudo, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. A vitória é real, a que não se dissolve com os ventos da história. É forjada em silêncio. Ela nasce nos bastidores da alma, enquanto o mundo grita por atalhos, por facilidades, por fama instantânea. Mas o guerreiro que resiste forja uma força que nenhum inimigo pode destruir. E essa força é o verdadeiro legado. Mas havia um preço para isso tudo. Sempre há. E com Fábio não foi diferente. Quando a guerra finalmente chegou ao fim, quando o sangue secou e os cânticos de vitória ecoaram pelos templos de Roma, não havia lá nenhum espaço reservado para ele. Nenhuma coroa, nenhuma estátua, nenhuma homenagem. Fábio foi deixado de lado, esquecido com a mesma frieza com que havia sido desacreditado no início. Banido das glórias oficiais, ignorado pelos mesmos que um dia clamaram por sua volta, desesperados por sua sabedoria. O silêncio que ele carregou durante a guerra foi o mesmo que o acompanhou na morte. Ele morreu como viveu, firme, silencioso, íntegro e invicto. Não buscava honras, não mendigava reconhecimento. Ele fazia o que precisava ser feito, mesmo quando isso significava desaparecer das celebrações que ele mesmo tornou possíveis. Seu nome não aparece em colunas douradas, mas sua presença moldou o destino da República. Aníbal foi vencido, Roma foi salva. E tudo isso porque um homem ousou seguir sua consciência até o fim. Mesmo quando todos diziam que ele estava errado. Mesmo quando foi ridicularizado. Mesmo quando o mundo inteiro virou as costas. Fábio não cedeu, porque é isso que um verdadeiro guerreiro faz. Ele escolhe o certo, mesmo sabendo que talvez nunca receba o crédito. Essa é a essência da forja. O aço que ninguém vê, mas que sustenta o mundo. A firmeza que ninguém aplaude, mas que impede tudo de desmoronar. A chama silenciosa, que nunca se apaga. Agora eu te pergunto, de homem para homem, e você? Vai continuar vivendo à sombra da aprovação dos outros? Vai seguir buscando aplausos fáceis, atalhos imediatos e recompensas vazias que evaporam com o tempo? Ou vai dar o passo que poucos têm coragem de dar e começar a forjar dentro de si a disciplina silenciosa que constrói vitórias sólidas, consistentes e inabaláveis? Vai continuar reagindo por impulso,
sendo refém da pressa, da comparação, da ansiedade dos dias modernos? Ou finalmente vai aprender a agir com sabedoria, com estratégia, com firmeza? Porque a maior batalha da sua vida não acontece no campo de guerra, nem nos conflitos externos. Ela acontece aí dentro, no campo invisível da alma. É lá que você perde, é lá que você vence. É lá que se decide se você será mais um ou se vai se tornar um homem forjado. Porque quando você domina essa guerra, a que acontece entre o que você sente e o que você decide fazer, então o mundo inteiro muda ao seu redor. Fábio Máximo não é apenas um nome enterrado nos pergaminhos antigos. Ele é um espelho, um símbolo, um lembrete eterno de que a firmeza silenciosa vale mais que 1000 promessas gritadas. Ele é o grito contido de todos os homens que escolheram a razão ao invés da reatividade, a honra no lugar da vaidade, a constância no lugar do aplauso. Ele é o farol de quem decidiu não se dobrar, mesmo quando o mundo inteiro exigia submissão. E agora, essa escolha está diante de você. Fábio Máximo não deixou livros, não discursava em praças, não fundou escolas, mas viveu como um verdadeiro mestre. E embora jamais tenha se declarado estoico, ele foi, na essência, tudo o que um estoico deveria ser. Ele não precisou estudar filosofia para praticar a virtude. Não precisou ler sobre o controle das emoções, porque já as dominava. Não buscou reconhecimento, buscou retidão. E ao fazer isso, nos deixou um legado ainda mais poderoso do que qualquer tratado escrito. O exemplo vivo de que é possível vencer o mundo sem se perder por dentro. Porque Fábio não era um estoico de escola, era um estoico de espírito. Um homem que encarnou os princípios da firmeza, do dever e da coragem silenciosa muito antes de qualquer pensador cunhar esses valores em palavras. Ele mostrou que a verdadeira filosofia é a que se vive, a que se demonstra em cada escolha, em cada sacrifício, em cada momento de resistência. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também quer ser forjado assim. Não apenas mais forte, mas mais firme. Não apenas mais duro, mas mais íntegro. Porque homens como Fábio Máximo são raros, mas são possíveis. E o próximo pode ser você. Se essa história falou com sua alma, compartilhe. Mostre a outros homens que ainda há honra em resistir, sabedoria em esperar e glória em manter-se firme. Inscreva-se no canal, ative o sino, mas acima de tudo, comece a transformação agora. A forja está acesa, a chama está viva e você não luta sozinho.